Olá, sou a Vera Faria Leal, é um prazer estar aqui consigo hoje para falarmos um bocadinho sobre este tema que pode parecer, ahm, enfim, eu diria talvez provocador, um bocadinho provocante, mas uma pitada de pimenta nunca fez mal a ninguém. E, portanto, são contributos para a vossa reflexão e assim espero que sejam úteis nesse sentido. Então, ensinar é aprender naturalmente e é a melhor forma de nós aprendermos também, é ensinando, sem dúvida nenhuma, e, e é um tema complexo este, naturalmente, a autoestima, o perdão, são temas muito complexos, são temas muito matriciais, a muitas disciplinas, a muitos ensinamentos, a muitas, enfim, a muitos corpos de conhecimento e, portanto, são extraordinariamente complexos. É evidente que é apenas um apontamento que eu gostaria aqui de deixar hoje para a vossa reflexão. Às vezes, eu acho que é importante, exatamente dada a complexidade do tema, é que me inspirou também a partilhar convosco, e é muito importante saber que, às vezes, quando fazemos cursos de formação de uma semana, sobre estes temas não nos ensinam, senão bases de bom senso, e acredito que consciência e trabalho profundo sobre o nosso ser ajudam naturalmente muitíssimo, mas muitas vezes também para nos trabalharmos, nós precisamos da ajuda de terapeutas qualificados que estudam, às vezes há décadas, não semanas, não anos. Naturalmente que há exceções, há pessoas inteligentes e sensíveis que estudam continuamente e que, mesmo não sendo psicoterapeutas ou mesmo não sendo terapeutas qualificados, ajudam imenso os outros, naturalmente. Mas é realmente um tema sensível e, enfim, é por isso que queria dar aqui, sim, algumas sugestões simplesmente para reflexão. Aqui há uns anos na Califórnia fiz um estudo, enfim, ou talvez uma experiência, e foi ensinada autoestima nas escolas, e aquelas crianças, os bullies, aquelas crianças que praticam o bullying sobre os outros, aquelas crianças mais agressivas, que já tendem a ter, de uma forma não apropriada, digamos assim, uma autoestima mais elevada, ainda ficaram mais violentos. Isto não significa que as crianças, que as outras precisassem de maior autoestima, naturalmente, mas é muito interessante ver os efeitos na população total. As neuroses, por exemplo, que costumam estar ligadas à baixa autoestima, são aspectos muito difíceis de mudar e que têm que ser profundamente trabalhados durante muitos e muitos anos. Esta, pelo menos, é a minha experiência. Pensamos num terrorista que se explode em nome do ideal. Ele tem normalmente uma grande autoestima, pois ele escolheu a forma mais elevada dentro do ideal da sua comunidade para servir, não é? Para servir esse máximo ideal. Até que ponto esta autoestima elevada é positiva? Autoestima sem valores, sem ética e consciência, de facto pode ser perigosa, não é? Nós temos que nos tratar também a nós mesmos, de facto, como se fôssemos preciosos, que somos valiosos, preciosos, e temos que nos focar no trabalho necessário para nos tornarmos em quem nascemos para ser, exatamente para podermos manifestar o nosso potencial por cumprir. Então, aumentar a autoestima, por exemplo, de uma pessoa narcísica cujas realizações fantasiosas estão desequilibradas face ao seu real contributo e à sua autoimagem, pode ser algo bastante perigoso. E quem trabalha, ou quem conhece, ou quem lida com narcisistas sabe disto. Um narcisista demasiado inflado, cheio de úberes, de um orgulho, é altamente temível. Pensemos nos grandes ditadores, pensemos de todos os tempos, não é? Dos tiranos de todos os tempos, e sentimos muitas vezes um arrepio na espinha quando pensamos nesses seres com uma elevadíssima autoestima. É evidente que nós temos que nos sentir bem connosco mesmos, e é difícil avaliar a quantidade certa da autoestima, mas de alguma maneira ela deve estar relacionada com o nosso valor no contexto também do nosso contributo para as nossas comunidades. Agora, vamos melhorar se nos sentirmos melhor connosco? Vamos melhorar o nosso contributo para a nossa comunidade se nos sentirmos melhor connosco mesmos? Sim e não. Portanto, pode não acontecer. Como astróloga, posso dizer-vos que tenho observado em muitos mapas astrais que
quando não há tensões suficientes no mapa astral, que muitas vezes nós dizemos que são quadraturas, oposições, enfim, aspectos desafiantes entre as energias, parece que há uma espécie de uma harmonia interna básica, por assim dizer, na personalidade da pessoa. Parece que a pessoa realmente não sente a tensão necessária a partir dentro do desconforto necessário para se aperfeiçoar. Por exemplo, uma pessoa que tem um desconforto, uma tensão, uma dissonância entre Mercúrio e Neptuno, a mente e o planeta, que tem a ver com também as artes, não é? A pessoa, uma pessoa, vejamos uma pessoa que tem um aspecto difícil, um aspecto dissonante, por assim dizer, como uma quadratura, e uma pessoa que tem um aspecto harmonioso, como um signo. A pessoa que tem um aspecto harmonioso chega à casa e a sua mente quer ouvir música, Neptuno. Então senta-se, ouve música e fica ali tranquilo e maravilhoso. Uma pessoa que tem um aspecto dissonante, uma quadratura, chega à casa e essa tensão fala fazer qualquer coisa. E há aqui um impulso no sentido de fazer para resolver, não é? Então vai aprender música e torna-se um músico. Portanto, a tensão é criadora, naturalmente. Por isso, a pessoa que se sente às vezes suficientemente bem consigo mesma em as circunstâncias pode não se desenvolver, pode não fazer nada para evoluir. Muitas vezes, eu não digo que é sempre, e naturalmente nós estamos aqui a trazer contributos para a nossa reflexão, não estamos a falar nem a esgotar o tema. E a miúdo das pessoas que estão mais estimuladas a aperfeiçoar-se são muitas vezes as que se sentem pior. E muitas vezes são os momentos mais críticos na nossa vida, como nós sabemos, que geram maior tensão criativa. Pelo menos na minha experiência de vida tem sido assim. É claro que nós devemos ter autoconfiança e também focar-nos no nosso potencial para nos realizarmos. E nesta medida sempre tive, confesso, alguma dificuldade, quanto mais não seja ao nível da abstração, ao nível das ideias, com esta noção de que nós temos que nos aceitar como somos antes de podermos mudar. Para mim, hoje, não é verdade. Não creio que, com absoluta veracidade, ter conhecido alguém, pelo menos que me recorde, atenção, que se aceite exatamente como é e que tenha tido energia suficiente para mudar, porque ou está satisfeita, tão satisfeita consigo mesma, não precisa de mudar praticamente nada, ou está a dormir e ainda não despertou para a evolução. Evoluir torna-se irrelevante, ou mente, e muitas vezes para si própria, e não se consegue aceitar, portanto finge que sim, ou está a tomar demasiados calmantes para se manter como está, ou vive vitimizado. Enfim, validar os nossos esforços, dizer uau, sim senhora, celebrarmos as nossas vitórias, isto é fundamental. Estarmos satisfeitos com quem somos é fundamental. E agora, para fazer um bocadinho de advogada do diabo, pergunto, e durante quanto tempo? Uma tarde, uma manhã, um dia? Se nós ao adormecermos, revermos o nosso dia e vermos o que poderíamos ter feito para mudar, para melhorar, como é que nós nos sentimos nesse exercício e com esse exercício? Eu penso que não é só o facto de fazermos este exercício de autorreflexão que me deixa, no meu caso, satisfeita comigo, é pensar no potencial do que posso vir a ser amanhã. Isso deixa-me mais satisfeita. É isso que me satisfaz mais, portanto é isso que eu penso ser para mim a chave das mudanças mais positivas. Não aceitar-me como sou no agora, não que também não me aceite, mas se alguém estiver, e esta é a questão, se alguém estiver numa... Portanto, esta é a minha questão para nós não... As coisas são de facto tão relativas e às vezes acabamos por simplificar aquilo que é realmente complexo e nesse sentido abraçamos ideologias que só trabalham pela rama e que não vão profundamente à questão. Se alguém estiver numa situação terrível, como é que se vai sentir bem com isso? Pode começar a sentir-se melhor sabendo e focando-se no facto de saber e de sentir que pode mudar essas circunstâncias. E talvez isto seja melhor do que ter autoestima, pelo menos nessa fase. Está bem? Porque a pessoa pode sentir, eu tenho autoestima, vivo tão pobremente com tantas insuficiências, mas aceito isto assim, a sério. Isto faz-me lembrar, quando estive na Índia, de facto, aquilo que me parece, pronto, este processo de, em alguns contextos, e é muito cultural, a vivência na maior pobreza, a meditação na maior pobreza, essa conexão com o divino na maior pobreza é suficiente e eu aceito estas circunstâncias, pois eu diria que
há mais coisas para fazer porque não basta esse processo interno, nós também temos que trazer para o mundo e esse despertar realmente enfim, das necessidades de maior conforto, de maior saúde, de maiores condições de vida, também é importante esse focar-nos no potencial que pode crescer, não só nesse processo de eu sou muito espiritual e estou muito bem e vivo assim com muitas insuficiências e estou muito bem. Bom, isto são apenas reflexões. Eu penso que às vezes quando afirmamos que me aceito como sou, ou as minhas circunstâncias, quando elas são uma tragédia, ou é mentira, ou é uma profunda inconsciência. Não parece, ou às vezes uma profundíssima impotência, não é? Estou-me a lembrar dos campos de concentração. Não me parece que ajude as pessoas. Há pessoas em condições trágicas e não estamos a falar só de pessoas nas prisões, estamos a falar de pessoas que nós conhecemos. A vida é cheia de tragédias e de sofrimento. E há pessoas em situações trágicas que não deveriam aceitar essas condições para poderem efetivamente sair delas. Às vezes sujeitas a tremenda malevolência dos outros, não é? A tremenda maldade dos outros. E por isso mesmo, aspectos, além da autoestima, aspectos como a disciplina, a intenção, o foco, para nós irmos além e superarmos essas circunstâncias, para mim parecem importantes. E a isso também parece importante estar subjacente ao comportamento, nestes casos. Portanto, evitar a excessiva simplificação do tema da autoestima, como existe de facto em muitas ideologias que não são suficientemente profundas, pode involuntariamente gerar mais mal do que bem. Muitas vezes também o que nós vemos no nosso mundo, pessoas desagradáveis, para não usar um termo pior, com menos inteligência emocional, terem grande sucesso nas organizações, terem maior eficácia nas posições administrativas ou de liderança nas nossas organizações. São aspectos para refletir e isto também teria muito que se dizer porque o sucesso é também muito relativo e muito subjetivo, não é? Portanto, cada um de nós deve poder definir e criar a sua própria definição de sucesso, naturalmente. Nós podemos também ter uma inteligência emocional muito elevada, sentir muita empatia com os outros, podermos vê-los, relacionarmos com os seus sentimentos, mas estarmos nas tintas para eles. Nós temos autoestima, mas isso pode não ser suficiente para ter relações melhores. Portanto, também pode ser muito empático, enjoativamente simpática e não fazer bem nenhum aos outros porque sou demasiado permissiva e codependente. Este é um tema complexo. Pois é, e é esta a chega que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão, apenas uma chega para a nossa reflexão. É evidente que é preciso nós confrontarmos os nossos dragões internos e externos, como as histórias e os contos de fadas nos ensinam, com frontalidade, com coragem e um passo de cada vez, para nós podermos obter o ouro, o graal, chegar ao graal, a pedra filosofal, o ouro, e partilhá-lo com o mundo, como faz o arquétipo do herói e da heroína. Bom, então se por exemplo nós vamos ensinar autoestima e ensinar as pessoas a serem bonzinhos, está o caldo mais entornado, porque nós podemos ter muita autoestima de uma forma deslocada e ser um traste, um bandido, um estupor. É verdade. Ou ter um trauma profundo e não haver afirmações de autoestima que nos valham, porque senão um trabalho muito profundo, psicanalítico, ou psicológico, ou mesmo psiquiátrico, é complexo. Isso requer ajuda de profissionais experientes e anos de trabalho sério connosco. E falo eu que trabalho psicanaliticamente desde os 14 anos, portanto há algumas décadas, e que tenho realmente muito contacto com esta área. Eu escrevi há anos este livro, O Alquimia da Felicidade, onde falo de autoestima e graças a Deus que não dou definições de autoestima, hoje escreveria algo completamente diferente. Mas há aqui algumas coisas que continuo a concordar, este livro da Nascente, que tem aqui assim uma dedicatória do meu querido Daniel Sangueira, e realmente é um livro que fala, por exemplo, a autoestima é a confiança e a consciência, gosto, que nos permitem viver crescendo na convicção de que somos os protagonistas do nosso filme, os heróis da nossa história. Portanto, isto estimula a nossa responsabilidade por nós. As nossas escolhas cotidianas, os milhares de pensamentos diários, as crenças, são instrumentos com os quais podemos escrever
ou reescrever essa narrativa da vida. Portanto, neste livro, A Alquimia da Felicidade, eu falo da autoestima e de alguns dos aspectos do processo, que a autoestima é ter isto, aquilo, viver isto, ter esta consequência, ter este efeito. E hoje é muito libertador, realmente também para mim, falar desta forma e poder dizer que nós também estamos sempre a tempo de mudar as nossas convicções e de concordar em discordar e dizer aquilo que me fazia sentido aqui há um tempo já não me faz tanto sentido hoje, porque assim é a vida. E falando deste livro, também tenho um capítulo dedicado ao perdão, e aqui, en passant, simplesmente en passant, porque isto é um breve direto, e tenho que dizer que é muito libertador para mim poder dizer que há coisas que são imperdoáveis. Poder dizer isto em público é, meus amigos e minhas caras, uma coisa muito libertadora para mim, porque é muito verdade. E porque estamos, de facto, em tempos de verdade. Dizer que tu podes perdoar a toda a gente é verdade, mas a que preço? E em nome de quê? Poder perdoar a todos podemos, mas em certos casos nem sequer devemos, porque há coisas que são imperdoáveis. Há coisas que fazem aos nossos filhos que são imperdoáveis. Há coisas que nos fazem que são imperdoáveis. A história humana, ela está plena, pejada de caos, pejada de tragédias, e tanto este último século, o século XX, um dos séculos talvez o mais trágico da história conhecida, o mais sangrento, onde nós temos tantos exemplos e onde a religião nos diz que há coisas imperdoáveis. Se não houvesse, porque que havia o banir, o castigar ou o excomungar? Quebrar os mandamentos, quebrar as regras, tem consequências, traz consequências. A moralidade diz-nos que há coisas imperdoáveis, o Estado diz-nos que há coisas imperdoáveis, por isso é que há penas, prisões e multas. Agora, eu acho que isso está bem assim, para mim está bem assim, porque é assim que eu sinto. Agora, isto não significa, atenção, isto não significa que nós vamos ficar reféns da dor, do agravo, do ato do outro, nem pensar. O processo, de facto, do perdão é um processo complexo, um processo que envolve consciência. Eu, pessoalmente, não distingo o ato da pessoa, porque se foi feito pelo Joaquim, não foi feito pela Joaquina, isto tem significado, eu sinto que tem significado em mim, portanto, não entro aqui em questões de semântica que não me fazem sentido, e os atos, para mim, têm que ter consequência. Aliás, uma das definições de maturidade que eu gosto muito pela sua simplicidade e poder ilustrativo é que ser maduro é lidar com as consequências da própria porcaria que se fez. Não é? Nós, quando temos bebés, nós mudamos as fraldinhas, mas a partir de uma certa altura, aquilo que a gente faz na fralda, temos que ser nós a mudar, não é? Temos que ser nós a lidar com os erros, temos que ser nós a aprender, e isto para mim é uma das definições de maturidade. Isso não significa que, naturalmente, nós não tenhamos que pedir ajuda, nada disso, mas significa este ato de assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. Agora, quando se ensina que temos que perdoar a todos e que nos fizeram muito mal, pode ser e pode não ser, e pode ser no tempo que nós precisamos também, pode ser no tempo que nós precisamos. E as pessoas, nós podemos considerar que aquela pessoa não tem mais qualidade para estar na nossa vida e nunca mais nos darmos com ela, mesmo que tenha sido perdoado, naturalmente. Eu acho que as pessoas em geral têm tanta culpa em cima da família, da sociedade, da religião, que falares de perdão sem dar espaço à sua raiva, à dor da perda e o direito a não perdoar aquilo que é imperdoável é causar-lhes ainda mais dano. Há muitos anos atrás tive um mestre que me disse: Vera, você, devido aos seus princípios, você não mata os predadores que atraem, apenas os agarra pelo pescoço e repreende. E depois eles, como são predadores, logo que têm hipótese, vingam-se. Isto é verdade. Mas esta consciência transformou-me e tornou-me mais seletiva, muito mais seletiva com as pessoas que se aproximam de mim hoje. E, portanto, de facto, há sempre uma dimensão positiva em tudo aquilo que acontece. E se me permitem, um antigo professor de astrologia que tive e que viveu aqui em Lisboa, o Alan Oken, e há várias pessoas que sabem disto, ele costumava referir-se às galinhas intoxicadas da nova era, e eu lembrei-me de algumas delas e das suas ideologias cor-de-rosa xarope, que tendem a viver o processo profundo e doloroso do perdão como uma idealização infantil, um desejo de voltar ao paraíso perdido do útero materno, onde não há dor nem sofrimento. Depois de sermos expulsos do paraíso, é exatamente pelo enfrentar das traições a que estamos sujeitos, também daquelas que fazemos aos outros,
no processo amadurecido, autêntico e consciente, é que nós podemos refazer, reparar, reconstituir um paraíso mais amadurecido, mais real. Podemos não perdoar o imperdoável e ainda assim saber fazer o luto num processo consciente de reparação e maturidade. Podemos não ficar reféns do que o outro tem, do que o outro nos fez, podemos completamente seguir em frente com as nossas vidas, com uma nova cicatriz, mas uma cicatriz preciosa que devemos envergar com orgulho, com serenidade e orgulho, porque levamos uma maior e mais preciosa sabedoria de vida connosco, com essa cicatriz. E como vocês imaginam, eu levo a sério todas estas questões e desejo que todos possamos, desejo genuinamente, todos possamos contribuir para uma humanidade mais curada e, por isso, mais autêntica e consciente. E espero, por isso, também ter dado aqui um pequeno contributo, acrescentando este prisma, é mais um prisma para esta sua reflexão sobre estes temas infindáveis. Lembrar, finalmente, que temos o nosso retiro de 24 a 26 de janeiro, no Palácio Hotel do Estoril, e que vai ser fantástico. E, finalmente, lembrar que ilumina a consciência e expande a sabedoria para sentir a magia da vida. E é isto que tinha para partilhar consigo hoje. Muito obrigada a quem esteve a ver. Um beijinho e até ao próximo feliz reencontro. PS, pode deixar as suas sugestões ou questões. Obrigada.